Olá pessoal, aqui quem fala é Maestro Mota de Souza, sou fisioterapeuta e hoje mudei um pouquinho o cenário para falar especialmente para vocês a respeito de termografia aplicada à área da fisioterapia. Como esse recurso ele pode nos auxiliar na identificação do estado fisiológico de tecidos corporais, principalmente quando há associação de dor ao quadro do paciente. Antes de falarmos sobre o tema do nosso vídeo, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que possa, de certa maneira, ajudar ao crescimento desse canal, para que ele alcance muito mais pessoas que têm interesse pelo conteúdo que temos disponibilizado aqui. E, caso no final do vídeo goste do conteúdo, tenha interesse em saber um pouco mais, curta, comente, deixe sua observação a respeito do que achou deste vídeo, e isso com certeza é de extrema importância aí para outras pessoas que têm também interesse por esta temática. Voltando para o tema do vídeo, hoje falaremos de forma bastante especial a respeito de um caso clínico de um paciente que nos procurou com a queixa de dor na região anterior do joelho, sendo este um paciente com uma idade de 22 anos, com histórico de ter sido submetido há um ano atrás, quase um ano atrás, a uma cirurgia de reconstrução de LCA. Ele sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior jogando futebol e logo em seguida foi submetido a essa cirurgia de reconstrução de LCA a fim de que pudesse, após um processo de reabilitação que pode durar de 6 a 9 meses, a depender do quadro e das intercorrências que venham a acontecer ao longo do tratamento, ele pode estar voltando às suas atividades normais, inclusive até a prática esportiva. Mas nesse caso, o que a literatura preconiza não aconteceu de fato. Ele já nos procurou após 11 meses da ocorrência da lesão. O processo inicial de reabilitação foi realizado, entretanto houve uma recidiva da dor, sobretudo na região da cicatriz cirúrgica, uma região que foi submetida a uma incisão e a um processo aí de osteotomia para que haja formação de um túnel para fixação do enxerto do ligamento. Eu vou mostrar a seguir um videozinho bem rápido mostrando um pouco a respeito de como é essa cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior, que foi o ligamento lesionado por este paciente em questão. No momento da avaliação do paciente, a gente identificou inúmeros achados anormais no que diz respeito à avaliação cinético-funcional do mesmo. Na observação, a gente já percebia uma cicatriz na região proximal da perna, correspondendo àquela área onde há a necessidade de formar um túnel para fixação, para a passagem do enxerto e fixação do mesmo, que também correspondia
com a área da dor relatada pelo paciente. Quando submetemos ao exame de termografia, o que podemos visualizar, se a gente levar em consideração este exame como sendo um exame seguro, sem provocar nenhum tipo de indução à lesão ou sem emitir qualquer tipo de radiação, sem provocar dor, a gente pode perceber através de diversas paletas que são disponíveis pelo termovisor, pela câmera que capta essa emissão de ondas infravermelhas. A gente pode perceber, seja pela paleta de cores mais quentes, seja pela paleta de contraste, seja pela paleta mais fria, seja pela paleta arco-íris, que é aquela que a gente mais utiliza. A gente pode perceber uma área de maior temperatura exatamente sobre essa cicatriz, onde há a formação inclusive de uma cicatriz óssea ali, para reparar esse procedimento cirúrgico que requer a formação desse túnel de passagem do enxerto, bem como de fixação do mesmo. Então, a área de maior desconforto relatada pelo paciente era esta, aquela área onde houve a formação deste túnel de passagem, bem como ali onde existia uma incisão cirúrgica para que esse túnel fosse formado ali dentro do osso da tíbia. Para que a gente possa entender um pouco melhor esta termografia, a gente utiliza esse recurso como uma forma de captar a temperatura na área da pele do paciente, sendo que esta temperatura ela é visualizada a partir de termogramas. O que a câmera de termografia faz é captar as ondas que são emitidas numa frequência de infravermelho, de onda eletromagnética infravermelha. Então, a câmera termográfica ela não serve para emitir, mas sim para captar ondas eletromagnéticas que são emitidas naturalmente pelo corpo do indivíduo. Caso exista alguma área onde há um aquecimento anormal dos tecidos, que pode acontecer em decorrência de uma lesão ou de uma sobrecarga mecânica desses tecidos, isso será observado principalmente na palheta que a gente já citou, que é a palheta arco-íris, que é a mais utilizada por mim particularmente. A gente vai ver na coloração branca as áreas com maior temperatura. Então, foi o que foi visto, inclusive, a partir do vídeo que a gente expõe agora. Então, nesta área, que também corresponde não só à área de maior temperatura, mas aquela mesma área onde foi realizada a incisão cirúrgica, a área que foi submetida a um procedimento mais invasivo para a formação de um túnel de fixação no enxerto, que é necessidade do procedimento cirúrgico, ali foi a área também de maior queixa de dor do paciente. Houve uma correlação entre a área de maior temperatura e a área de queixa de dor. Lembrando que nem sempre isso acontece. Pode existir uma área de maior temperatura e que o paciente não necessariamente reclama como sendo a área de dor em questão. Voltando para o caso especificamente, se a gente pudesse verificar não somente as cores do termograma, mas se a gente pudesse quantificar qual é a diferença de temperatura entre esta área de queixa do paciente e a área contralateral, a gente utilizaria para isto o software que é disponível pelo produtor dessa câmera. A partir deste software, nós podemos quantificar a diferença entre as temperaturas médias dessas áreas. Então a gente vai selecionar áreas correspondentes, territórios de mesma área e simetricamente opostos. Então a gente, na área de queixa do paciente, na área de maior temperatura, a gente vai selecionar uma circunferência que também vai ser uma área correspondente àquela do lado contralateral que não tem nenhum tipo de sintoma. Quando a gente compara a partir deste software qual a diferença nas temperaturas dessas áreas, a gente pode constatar
uma diferença muito maior do que seria esperado para o indivíduo sem nenhum tipo de queixa, sem nenhum tipo de lesão associada a estas áreas. É normal que o indivíduo apresente até meio grau Celsius de alteração da temperatura em estados normais, sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum indicativo de sofrimento tecidual. Em áreas onde a gente identifica uma diferença maior do que 1 grau Celsius, comparando um lado do corpo com o outro, a gente já pode começar a se preocupar. O que a gente pode perceber neste caso apresentado foi uma variação de temperatura de 2,6 graus Celsius, indicando um estado que certamente ali há um sofrimento tecidual associado também ao quadro de dor que o paciente apresenta. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você achou interessante, se você achou proveitoso esse conteúdo, por favor, curta, comente, deixe sua percepção do que achou aqui deste conteúdo. Reforço ainda que se você não é inscrito, se inscreva neste canal para que possamos cada vez mais trazer conteúdos que são de interesse do público em geral, para que possamos não somente informar a respeito da existência destes recursos, mas também explicar um pouco melhor de como eles são úteis para o quadro do paciente, para a avaliação e para conduzirmos um bom tratamento de reabilitação de acordo com as necessidades apresentadas pelo paciente. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo que será disponibilizado aqui. Até mais!